Vamos chegando, meu povo, vamos chegando. Mais uma live. Encontro marcado toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no perfil da Acordum. Nós temos a nossa conversa semanal com diversos temas sobre turismo, sobre gestão de turismo, sobre todos esses assuntos que permeiam aí a nossa profissão como turismólogo, a nossa profissão como empresário do turismo, a nossa profissão como gestor público de turismo e tantas outras profissões ligadas aí a esse setor que desenvolve economicamente e socialmente os nossos territórios. Quero já dar as boas-vindas aqui a Doriana, a Carolina, a Traude, obrigada por estarem aqui. Já vou pedir para vocês aproveitarem, já encaminharem aí o aviãozinho da nossa live para os amigos, para os colegas, para quem vocês acham que é importante estar nessa conversa com a gente aqui hoje, porque até eu estou buscando aqui no perfil da Acordum no Instagram, antes de a gente começar com o assunto de hoje, que é um assunto também que tem muita dúvida, né? Meu Deus do céu, Luísa, assumir como gestora pública de turismo esse ano é conselho, é IGR, é prefeitura, é convention bureau, é colegiado de turismo da associação municipal, para onde eu vou, né? Socorro, para quem que eu peço aí ajuda. Então, como que a gente trabalha todos esses setores, todos esses agrupamentos de pessoas aí dentro do turismo, né? Mas eu também quero trazer aqui para você que está chegando agora na nossa live, talvez seja o nosso primeiro contato aqui, você que começou a me seguir hoje ou essa semana, né? O meu nome é Luísa da Silva, eu sou turismóloga, também tenho mestrado na área, já trabalho com turismo aí há alguns anos, mais de 15 anos na área, e já passei assim por todos os lados, né? Eu sempre digo que eu já estive de todas as posições da mesa no setor do turismo. Me orgulho muito da minha carreira, por isso que eu também trago muito conteúdo aqui nas redes sociais para a gente trocar essas ideias, para a gente trocar boas práticas, porque até a minha dissertação de mestrado foi na área de gestão do conhecimento, gestão da informação, fluxo informacional, e eu acredito que a gente estuda tanto, a gente se desenvolve tanto e não é justo ficar com esse conhecimento só para a gente precisa compartilhar isso com o maior número de pessoas para que a gente consiga realmente desenvolver os nossos territórios, tá? Carolina, minha mentorada, também está por aqui, amanhã a gente se vê, né, na reunião aí do Portal Itapocu da Grande Reserva Mata Atlântica, obrigada pela presença. E só repassar com vocês aqui, né, quais foram já os temas das lives que a gente trabalhou aqui. Então tem muita live sobre Conselho Municipal de Turismo, gente, te convido a dar uma navegada no feed aqui, tá, do perfil da Acordum. Contour existe no papel, mas e na prática? Já falamos muito sobre isso, né, sobre essa questão de que os gestores de turismo, eles têm aí em uma das suas funções é fazer a atualização do SISMAPA, né, do Mapa do Turismo Brasileiro, para agora com uma nova categorização aí vindo pelo Ministério do Turismo. Não falamos mais de letras A letra E, falamos em 3 categorias, né, municípios com oferta turística, municípios turísticos e de apoio ao turismo. Então a gente já falou sobre como tirar esse Contour do papel. Não adianta só ele estar aí com uma lei de criação do Contour se ele não funciona na prática, né? Também já falamos que Contour não é só um fazedor de atas, porque tem muito Contour de município que, tudo bem, tem aí uma frequência de reuniões, mas é só, os conselheiros vão lá só para ler a ata e aprovar a ata da reunião anterior, tomam um cafezinho e não fazem mais nada, né? Reunião para marcar reunião para tomar cafezinho, isso daí também não adianta de nada. Falamos também sobre como fortalecer o turismo local e eu sempre vou bater na tecla de que o Conselho Municipal de Turismo é a chave, é o fator de sucesso, né, de qualquer território aí. Então, já falamos sobre isso. Turismo não se faz sozinho, como despertar o interesse das lideranças locais. Nessa live em específico aqui do dia 26 de maio, eu trouxe aí todas as fases também, que até o projeto, o PRT, né, Programa de Regionalização do Turismo, ele traz
as fases de sensibilização, conscientização, articulação, capacitação. Então eu te convido também para você dar uma olhada nessa live aqui que está bem especial. Na semana passada eu participei da BNT, né, a Bolsa de Negócios e Turismo do Mercosul em Balneário Camboriú, que é uma feira turística. Isso na sexta e no sábado. Na segunda-feira seguinte, nós já falamos sobre promoção turística sem estratégia, afasta e não atrai. Então eu trouxe aqui nessa live exemplos práticos de como trabalhar a promoção turística do teu município, da tua região. Tô vendo que tem bastante gente aqui de IGR, né, Instância de Governança da Costa dos Corais. Que legal! Costa dos Corais fica aonde, gente? Ana Paula, por favor, me diga em que região do Brasil você está. Também tivemos aqui Mel da Instância de Governança. Ah, Lagoas aqui, ó, Costa dos Corais. Muito bom, gente. Obrigada pela presença de vocês. Quinta da Mildau. Lolanguima. Vamos lá, vamos começar aqui. Só dando esse panorama para vocês, né, de que tem muito conteúdo nessas lives que eu tô fazendo com vocês aí, Litoral Norte de Alagoas. Não conheço Alagoas ainda, espero que daqui a pouquinho eu esteja aí com vocês. São José do Cerrito, IGR Serra Catarinense também. Que legal, obrigada, secretária de Turismo, né? E assim, gente, como eu falei para vocês, né? Para quem está entrando agora, para quem ainda não me conhece, além dessa minha formação acadêmica, tá? Eu tenho prática de mercado, então eu já trabalhei como agente de viagens, eu já sou ainda, né, professora universitária também no curso de Gestão e Turismo, já fui diretora de turismo de uma prefeitura aqui pertinho onde eu moro agora, durante 4 anos, fui presidente de Contur, fui secretária de Contur, já fiz parte de Conselho Estadual de Turismo e trabalho, né, como consultora da área e atendendo tanto a gestão pública quanto a gestão privada, e este ano assumi como presidente da minha instância de governança aqui, né, a Caminho dos Príncipes, que reúne 9 municípios. Então, para vocês terem só uma ideia assim de que as minhas falas aqui, elas não são somente de uma perspectiva, tá? Eu já tive todas as perspectivas, né, do turismo, do setor público, do setor privado, da associação sem fins lucrativos. Então, eu gosto muito de trocar ideias, né, de entender muito da necessidade que você tem aí no teu território. E para quem já me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu sempre digo depende, né? É uma palavra que eu tenho muito no meu vocabulário, porque não existe uma única resposta para a tua dor, né? A tua dor, ela pode ser a mesma que a minha, porém nós estamos em contextos diferentes, né? Talvez o teu município seja maior que o meu, ou seja menor, o teu trade turístico esteja mais maduro do que o meu. Então, são vários critérios, várias situações que a gente precisa analisar antes de dar uma resposta e dizer assim, olha, essa é a resposta de milhões, faz ela que vai dar certo, tá? Então, por isso que eu sempre digo assim, nos territórios que eu trabalho, né, nos clientes que eu atendo, a gente precisa cuidar um pouco com essas receitas mirabolantes de dizer assim, olha, segue isso aqui que é certeza de sucesso, né? Vamos com calma, porque cada caso é um caso e a gente precisa analisar muito bem, por mais que, por esses anos aí de história que eu tenho, de trajetória no turismo, parece que os problemas são os mesmos, só mudam de endereço, tá? Mas isso tudo aqui a gente vai desenvolvendo. Secretária de Turismo de Rio Preto da Eva, no Amazonas, olha só. Estamos chegando longe, gente, muito bom. Fico muito feliz aí que o meu conteúdo está chegando para todos os cantos do Brasil. E hoje, então, o nosso tema dessa conversa, né, é Contur, IGR, Prefeitura, Associação. Quem faz o que no setor turístico? E aqui eu já quero pegar, então, o pessoal da gestão pública, tá? Até dei uma palestra final de semana agora, sábado, em Tubarão, que é sul aqui do estado de Santa Catarina, né? E fiz uma pesquisa rápida e cheguei na conclusão, né, de que quase 70% dos nossos municípios catarinenses mudaram a sua gestão de prefeitura esse ano, né? Da eleição do ano passado para esse ano, 68,8%
dos nossos municípios catarinenses mudaram os seus prefeitos e prefeitas. Consequentemente, mudaram também, muitas vezes, a equipe de gestão do turismo. E nós temos, então, muitos gestores ocupando esses cargos agora. Eu digo assim que é um gestor fresquinho, sentando numa cadeira que talvez nunca tenha sentado ainda. E o que eu faço com tanta informação na minha mão? De outro lado, eu tenho empresários que, independente da gestão partidária que estejam entrando ou saindo, eles permanecem. São empresários aí que já talvez se envolveram em Conselho Municipal de Turismo, já se envolveram em Plano Municipal de Turismo ou na criação de um pequeno plano de ação, já se envolveram em associações comerciais, em câmaras de dirigentes lojistas. Então, nós temos o que nós chamamos de stakeholders, gente, que são os atores envolvidos no desenvolvimento turístico. E esses atores, eles têm diferentes percepções do desenvolvimento do turismo, Então, vamos começar a falar sobre o que é o papel do setor público no turismo. Do setor público, seja uma secretaria de turismo, seja ou só turismo, ou turismo e desenvolvimento econômico, turismo, cultura e esporte, turismo e lazer. Então, depende muito de como que está aí dividido hoje, a hierarquia, o organograma aí do teu município. Mas falando sobre gestão pública, o que faz o gestor público? Primeiro de tudo, gente, ele precisa convencer os pares dele dentro da prefeitura de que a pasta dele é importante. E só esse convencimento já dá uma boa de energia, você já gasta muita saliva de conseguir defender de que o turismo é importante nas pautas de discussão com o primeiro escalão. Quem é o primeiro escalão da tua prefeitura, Prefeito, vice-prefeito, prefeita, vice-prefeita e os secretários. Tem municípios aí que tem diversos secretários pelo tamanho do município, tem municípios que tem poucos secretários, mas isso a gente chama aí de primeiro escalão. E nem sempre o turismo ele consegue entrar nessas reuniões e consegue ser dada a devida importância para ele. Então, o gestor público ele tem um papel fundamental no desenvolvimento turístico do município, mas ele não é o único responsável por isso. Porque uma analogia que eu sempre faço, assim, prefeitura é dona de hotel, o restaurante é da prefeitura, o parque aquático é da prefeitura. Claro que o poder público, muitas vezes, tem alguns atrativos turísticos que são de responsabilidade deles, Muitos museus são praças, mirantes, que são atrativos turísticos, que são de uso público, que são, muitas vezes nem cobra-se entrada, Mas o turista, quando ele vai para a cidade, ele quer dormir em algum lugar, ele quer comer em algum lugar. Que aí a gente já fala um pouco sobre os verbos do turismo também, Então, a prefeitura não é dona do hotel, a prefeitura não é dona do restaurante. Então, quando o turista chega no município, ele não vai bater na porta da prefeitura para falar com o secretário de turismo. Ele vai querer ser atendido por um guia, por uma agência, ele vai querer ser atendido pelo setor privado. Aí está a primeira diferença dessas, tá, gente? Pense que o turista, quando chega no teu município, ele não vai bater na porta da Secretaria de Turismo para conversar com o secretário, diretor, assessor de turismo. Ele vai para consumir o privado. Ele vai para comprar o artesanato, para fazer o passeio de trem, para fazer o passeio de balão, como está aqui, em Praia Grande, que eu fui fazer também em 2023. Então, o setor público do turismo, ele é responsável por diversas situações, como o João trouxe aqui, infraestrutura. Ele precisa garantir que as estradas estejam boas para o turista chegar, que exista saneamento básico, que tenha uma sinalização turística, tá? Que ele consiga se entender. Ah, Luísa, mas existe Google Maps, existe Waze? Sim, mas existe também acabar a bateria do celular. Existe também, sei lá, a operadora da internet, não deu certo do celular ali, e daí? Como é que eu vou me localizar se eu não tenho o meu telefone que funciona, porque a internet deu algum problema ou acabou a bateria?
Como que eu vou me localizar se eu não tenho um mínimo de placas, né? O setor público também é responsável por saúde, educação, né? Como o João tá colocando aqui, que é um aluno exemplar e já nem precisa assistir minhas lives porque tá dando aula de turismo já, né, João? Mas é isso, gente. O setor público, ele tem uma função, tá? Primeiro, interna, que é de defender a bandeira do turismo lá dentro da prefeitura. E eu digo isso porque eu passei por isso quando eu assumi, né, a diretoria de turismo do município onde eu trabalhei. Eu tive que ir para as outras secretarias e explicar o que é turismo, explicar o porquê que eu precisava que a Secretaria de Obras desse a devida importância para as minhas pautas, né? Para que a Secretaria de Educação conseguisse talvez implementar algum projeto de educação turística nas escolas. Então percebam que, né, empresariado, quando um gestor público assume a sua pasta, tá? Eu digo para vocês que demora aí em torno de uns 6 meses a 8 meses para que a gente entenda aonde a gente está pisando, para que a gente entenda qual é o terreno que a gente está trabalhando, como é que a gente vai colocar as nossas sementinhas aí para germinar, tá? E por mais que, eu não sei se o pessoal que é secretário de turismo, que é gestor público de turismo, tem formação acadêmica na área, assim como eu tenho, né, e tive, mas isso não quer dizer muita coisa, tá, gente? Ser turismólogo e entrar em prefeitura para trabalhar é um mundo completamente diferente. Até porque muitas coisas a gente não aprende na faculdade. Uma delas é fazer toda essa articulação da governança turística. Tá? Isso a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende na faculdade, pelo menos na minha época, tá, gente? Pode ser que a grade curricular aí das faculdades tenham sido um pouco mais atualizadas, né? Mas a minha faculdade faz mais de 20 anos aí, então tô falando da minha realidade. Se tem algum turismólogo mais novinho aqui, por favor, coloque aqui se já deu uma atualizada nessa grade curricular também, né? Trazendo um pouco mais para a realidade do que a gente vive no mercado. Então, assim, na minha época eu não tive, né, contato com o orçamento público, com essa questão de o que é uma licitação, o que é uma compra direta, como é que eu faço um termo de referência de licitação. Nada disso eu aprendi na faculdade ou nos cursos que eu fiz. Eu aprendi no meu dia a dia lá dentro da prefeitura. Então, outra situação que eu sempre digo também é que quando a gente trabalha com turismo, a gente troca o pneu com o carro andando, gente. Não tem como parar o carro para trocar o pneu. A gente vai fazendo as coisas, né? E isso tudo está muito voltado também a um mínimo de um planejamento. Se você é gestor, né, de prefeitura e você não tem aí um mínimo de um planejamento, de um cronograma de trabalho, com certeza você vai se perder no meio do caminho, porque é muita coisa. Além de você estar dando atenção para as demandas do teu prefeito, do plano de governo dele ou dela, você também tem que estar ali no meio do tiroteio em relação às demandas do trade turístico, tá? Então, o papel do gestor público, ele é fundamental nessa articulação, nessa indução do turismo. Mas não é ele que executa as atividades, tá, gente? Então, primeiro ponto, se você é um empresário do turismo e você acha que a prefeitura é responsável por fazer tudo no turismo, sinto dizer que você está completamente errado. Turismo se constrói na parceria, na governança. E quando a gente fala em governança, a gente fala de todos os setores unidos aí, tá? Então, a gente precisa entender que quando eu estou dentro da prefeitura como gestor público, eu tenho vários interesses ao meu redor. Como eu falei, eu tenho um interesse que vem de cima, que é o prefeito, a prefeita, o plano de governo que ele foi eleito para fazer, certo? Que muitas vezes nem tem turismo, infelizmente, né? Eu já tive estudando alguns planos de governo aí, gente, que é de chorar, porque nenhuma página se fala sobre turismo, né? Outros, graças a Deus, já trazem aí várias situações, né? Então, o setor público, né, além dessa questão de ter esse equilíbrio dos vários interesses, ele também tem que olhar para dentro e conseguir, nos seus pares, nas outras secretarias, convencer eles de que é importante falar sobre isso, tá? Agora, o que é uma associação empresarial, por exemplo, é responsável, né?
o que uma associação de guias de turismo, o que o terceiro setor é responsável dentro do setor turístico. Nós temos que entender que o associativismo é onde várias empresas se unem para falar sobre um determinado tema. Então, nas experiências que eu tenho, né, as associações, seja a associação dos transportadores, seja a associação empresarial e comercial, seja a associação dos guias, é onde você se fortalece como segmento, como setor turístico, né? Ah, eu tenho uma cidade que tem aí um certo tamanho e ela já tem uma sucursal da Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis, né, da BH. O que essa associação faz? Ela fortalece toda a demanda desse setor, que é a hospedagem. Ah, Luiz, a minha cidade é uma realidade muito pequena, eu tenho até uma associação empresarial, só que dentro dessa associação empresarial eu tenho um núcleo de gastronomia, eu tenho um núcleo de turismo, eu tenho um núcleo de hospedagem. Da mesma forma, gente, talvez a escala seja menor, mas o que esse núcleo é responsável? Por juntar todos esses interesses e ter mais força de diálogo, ter mais força na sua solicitação, tá? Porque é aquela situação, enquanto um empresário fica sozinho, né, pedindo lá atenção naquele oceano inteiro lá e com a bandeira lá, por favor, olhem para mim, quando você se junta no associativismo, a tua força, a tua voz é muito maior. Então não adianta você querer ficar brigando sozinho, tá? Você tem que se associar e tem que pegar, né, essas empresas, esses colegas de profissão e também, né, gente? Não veja, se você é dono de hotel, se você é dono de um restaurante, não veja o teu parceiro como um concorrente, tá? Nós temos que nos juntar, nos unir e assim é que a gente vai conseguir trazer mais diálogo e mais força para as nossas pautas. Enquanto os hoteleiros todos se virem como concorrentes entre si, a coisa não vai funcionar. Assim como os restaurantes. Ah, não, eu não vou convidar um restaurante para reunião, né, do outro lado da rua porque ele é meu concorrente. Se você pensa dessa forma, o turismo na tua cidade também não vai para frente. A gente tem que se entender como parceiros, como complementares. Claro que não vamos ser hipócritas, né, de dizer que agora a gente só fica olhando para as parcerias. Eu preciso entender do meu negócio. Eu, como empresário, como empreendedor da área, preciso ter um modelo de negócio muito bem definido. Preciso entender qual é a segmentação, que tipo de cliente eu quero, que tipo de turista eu quero. Eu sou um restaurante que ofereço uma experiência turística mais simples, né? De turismo de base comunitária, ou eu tenho uma comida mais típica e ok, tá tudo certo, você tem um modelo de negócio. Ah não, Luísa, o meu agora é um pouco mais sofisticado, eu já trabalho com uma cozinha mais internacional, tudo bem. Você tem público para isso também, né? Então não é copiar o modelo de negócio do vizinho, do colega. É olhar para o teu, qual é o DNA do teu negócio, que tipo de norte você quer dar para o teu negócio e focar nisso, gente. Não adianta ficar atirando para tudo quanto é lado, tá? E eu digo isso por experiência própria. A partir do momento que eu fixei a Acordum como gestão de turismo, porque eu venho de uma escola, de uma ONG, de uma experiência de trabalho muito voltada a planejamento estratégico. E eu fazia esse planejamento estratégico de indústria, de comércio, de turismo, de tudo o que vocês puderem imaginar. Mas quando eu realmente olhei para a minha profissão, para a minha formação acadêmica e pensei, não, eu vou focar em gestão de turismo, eu vou trabalhar com isso. Eu mudei o meu modelo de negócio, eu foquei nessa questão da minha empresa e tá dando muito certo. Por quê? Porque a gente consegue focar, a gente consegue colocar a nossa energia, né, os nossos investimentos em segmentação. Enquanto a gente está querendo trabalhar com todo mundo, a gente não está trabalhando com ninguém. A união faz a força. Para os políticos, sabe que coletivo de votos né? Isso daí a gente precisa aprender também a ser estratégico, né? Outra palavra que vocês vão me ver falar muito também, ouvir, é estratégia, gente. Já passou da hora, tá? De nós termos profissionalização no turismo e também sermos mais estratégicos, tá?
é muito amador, não está dando certo, a gente precisa se profissionalizar e olhar para o nosso setor como desenvolvimento econômico. Então, já falamos muito sobre isso também, sobre as métricas, né, sobre os indicadores, levantamento de dados, como que eu consigo chegar para uma associação empresarial ou até mesmo para o prefeito, para o secretário de finanças, querendo alguma coisa se eu não tenho dados, se eu não tenho informações para dizer o quanto de ISS está gerando, o quanto de ICMS está entrando, como é que eu consigo trazer aí investimentos privados para dentro do meu território, da minha cidade, se eu não tenho uma legislação de incentivo. Então, tudo isso faz parte de uma discussão não só do gestor público, mas também de toda a cadeia, né, dos stakeholders que a gente já comentou aqui um pouquinho, tá? Então, falamos aí sobre setor público, né? Falamos aí um pouquinho sobre a iniciativa do terceiro setor e também falamos um pouquinho sobre o empresariado. Só que daí, quando a gente fica na base do município, tá? Vamos pegar, porque o município é a base de tudo, né? Eu falei aqui que eu sou presidente da instância de governança, tem vários colegas aqui que também são de IGRs, mas vamos voltar um pouquinho para a gente entender essa pirâmide, né? Como que a gente trabalha essa descentralização do turismo, que vem já, gente, de mais de 20 anos, tá? Então, lá na década de 90, 92, 93, aí, o ano de 92, 93, o governo federal, tá? Não existia Ministério do Turismo ainda, eles criaram um Programa Nacional de Municipalização do Turismo. E foi nessa época, lá em 92, 93, que eles começaram toda uma sensibilização dos municípios brasileiros, não vou dizer de todos, né, porque é muito grande, mas dos principais municípios, os municípios maiores aí que já tinham algumas atividades turísticas, para que se fortalecesse essas governanças municipais, tá? E com isso se criaram os conselhos municipais de turismo. O primeiro conselho municipal de turismo na pesquisa que eu fiz foi o de São Paulo, que foi criado. Então, lá em 92, 93, olha quanto tempo faz isso, tá? Então, foi um programa que durou muito tempo, muitos anos, e de muita capacitação desses interlocutores municipais de turismo. Porque, naquela época, entendia-se que o município, né, é a base do turismo, por mais que o turista saia aqui de Santa Catarina, por exemplo, né, e vá lá para a IGR Costa... Onde é que tá? Costa dos Corais, lá em Alagoas, né? Ele vai para dentro de um município. Ele vai consumir talvez a região em uma semana que ele está turistando, mas ele sempre vai estar em algum município. Então, o município sempre é a base de tudo. Aí, passou-se um tempo, né? Alguns anos, aí chegou-se no ano de 2003, PNMT, exatamente, Vanusa. Com vários erros e acertos, como qualquer metodologia, como qualquer programa, em qualquer área, a gente sempre tem os erros e acertos. Foi analisado e lá no ano de 2003, 2004, por orientação da ONU, na época nem era ONU Turismo, o Brasil começou a trabalhar com o PRT, Programa de Regionalização do Turismo. Por quê? Porque o Brasil tem um tamanho continental. Né? Isso daí acho que vocês estão carecas de saber também, né? O tamanho desse nosso país. E para que as informações chegassem de forma mais claras, para que o trabalho realmente fosse mais efetivo, o governo então entendeu que ok, vamos aceitar aqui a sugestão da ONU e vamos fatiar o Brasil, fatiar os estados em regiões turísticas. E essas regiões turísticas é que vão nos ajudar a trabalhar com os municípios. Então, 92, 93, criou-se o Programa de Municipalização do Turismo, trabalhou-se, tem muita gente que é dessa época, tá, gente? 2003, 2004, migrou-se para o PRT, que é vigente até hoje, há mais de 20 anos, tá? Então, o Programa de Regionalização do Turismo, ele veio para auxiliar os municípios, para que se descentralizasse um pouco mais essas discussões. Então, voltando lá no município, eu tenho uma instituição pública, que dentro da prefeitura, então, eu tenho, seja uma secretaria de turismo, uma diretoria, é o órgão que cuida do turismo. Mas eu também tenho que ter, do outro lado, um colegiado.
porque o turismo não é feito somente do setor público, né? A gente já falou sobre isso no início. Então eu preciso ter um grupo de pessoas que o setor público também faça parte dessas discussões, mas eu tenho que ter quem realmente trabalha com turismo, que é um empresário, que é quem está lá na ponta, que independente da gestão pública partidária, que entre ou saia, é ali que permanece o turismo, que se fica sustentável, né? No sentido de ter, passar a gestão e entrar a gestão e o trabalho continuar. Então, de um lado eu tenho a Secretaria de Turismo, do outro lado eu tenho o CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo. Ou um fórum, gente. Para quem ainda não tem conselho instituído por lei, seja um fórum de turismo, mas você tem que ter uma discussão com todos esses atores. Passada a régua no município, vamos para a instância de governança regional. O que é essa instância, né? Ela é um colegiado de pessoas dos 3 setores da sociedade, público, privado e terceiro setor. Só que entre instância de governança regional e municípios, eu ainda tenho algumas divisões político-administrativas aqui no meio, que são o quê? As associações de município. Então, a minha realidade aqui onde eu moro, Santa Catarina, tá? Eu tenho a Associação dos Municípios do Noroeste Catarinense, a MUNESC, certo? Essa associação, ela não é a instância de governança, porque essa associação só faz parte a gestão pública. São as prefeituras, os municípios que constituem a Associação dos Municípios, tá? Então, às vezes, tem também esse não entendimento de que a instância de governança reúne os 3 setores, como se fosse o conselho municipal aí da tua cidade. A associação de município não é instância, tá, gente? Então, precisa ter essa diferença. Tá, Luísa, mas se a IGR é na região, como se fosse o conselho municipal no meu município, qual é a diferença entre um e outro? Conselho Municipal de Turismo não tem CNPJ, tá? Ele é um conselho como é o Conselho da Saúde, da Educação, da Segurança Pública, da Assistência Social, tá? Ele é um conselho vinculado à prefeitura, mas ele não tem CNPJ. Diferente das instâncias de governança regional, que em muitos lugares, assim como é a Caminho dos Príncipes, da qual eu sou presidente, nós temos CNPJ, nós somos uma associação sem fins lucrativos, tá? Então, o Conselho Municipal, ele é um conselho, uma governança que reúne os 3 setores da sociedade, porém ele não tem personalidade jurídica, CNPJ, e ele é vinculado à prefeitura. A instância de governança regional pode, e pelo que a gente vem notando muito da movimentação do Ministério do Turismo, eles estão se encaminhando para isso, para dizer, olha, instâncias de governança regional, vocês que ainda não têm um CNPJ, a gente sugere fazer, principalmente para ter essa transferência de verba pública, que é um pouquinho mais complicada, mas que dá para fazer também, tá? Então, eu tenho Conselho Municipal de Turismo, eu tenho instância de governança regional, e para cima, aí é o Estado, que Santa Catarina é diferente do Mato Grosso, de Alagoas, né, do Amazonas, enfim. Então, os estados, eles têm as suas particularidades. O que eu sempre digo é que tem estados brasileiros, e o Paraná é um exemplo desse, e se o teu estado for assim também, por favor, coloque aqui para a gente falar sobre ele também. Alguns estados brasileiros reconhecem formalmente as IGRs, as instâncias de governança regional, e inclusive tem previsto no seu orçamento de estado, tá, a transferência de dinheiro para essas instâncias de governança. O Paraná, por exemplo, é um exemplo desse. Santa Catarina, infelizmente, não é assim, tá? E a gente vem numa luta já com o estado para que se reconheçam as nossas 15 regiões turísticas e que a gente consiga ter aí algum tipo de transferência ou algum tipo de auxílio financeiro para se trabalhar, tá? Passando do estado, que o estado, né, a Secretaria de Estado de Turismo
Também tem um Conselho Estadual de Turismo, tá? Que é formado pelos 3 setores, daí já um nível estadual. Para cima, a gente tem Ministério de Turismo e a gente tem Conselho Nacional de Turismo também. Então, assim, é muita gente, é muito órgão, é muito colegiado e eu confesso que quando eu entrei na prefeitura, para que eu conseguisse entender tudo isso, gente, demorou. Porque daí você é consumido por reuniões. É reunião de dentro da prefeitura, é reunião do Conselho Municipal de Turismo, é reunião do Colegiado de Turismo vinculado à Associação de Municípios, é reunião da tua região turística, da IGR, é reunião daí do Núcleo de Turismo da Associação Empresarial. E se você perceber, em 30 dias de trabalho, 25 foram engolidos por reuniões. E reuniões, muitas vezes, que falam exatamente a mesma coisa, porque não se sabe exatamente qual é o papel de cada um desses colegiados, e tem o Fungetur também, né? O Fungetur é um fundo de turismo vinculado ao Conselho Municipal de Turismo e que tem como objetivo principal ter dinheiro para investir nos projetos. E assim, gente... Juliano, cheguei. Que bom que você está aqui, Juliano. O fundo também, gente, em muitos municípios só tem no papel, né? Existe lei de constituição do fundo, mas ele não tem dinheiro, ele não tem uma comissão gestora, não existe algo concreto nesse fundo, tá? Então, até durante a BNT, né, em Balneário Camboriú, 2 semanas atrás, eu tive contato com o município de Gravatal. Eu conversando com a secretária de turismo deles, ela me disse, e agora eu quero conversar mais a fundo com ela, de que existe um fundo ativo, eles têm dinheiro lá para trabalhar, então eu quero realmente entender como que funciona, porque na minha região aqui, infelizmente, a gente não tem um município que tenha um fundo que funcione, para que também eu traga aqui esses conteúdos para vocês e a gente tenha essas boas práticas sendo compartilhadas, né? Juliano, o meu é assim. Assim o quê? O Fungetur funciona aí no teu município? Só complementa aqui para mim, para eu entender. E a Gesiele, estou na luta de colocar a grana. Somos 2. Ah, entendi. Pois é. Então vamos nos abraçar aqui e fazer acontecer nesses fundos, né? Que a gente precisa ter dinheiro para trabalhar também. E eu quero até trazer aqui, gente, a Gesiele. A Gesiele é um exemplo muito legal que eu quero trazer para vocês. A Gesiele é do município de Romelândia, aqui em Santa Catarina, um município pequeno, e ela assumiu esse ano como gestora pública, e a gente tem que conversar, ela é também, né, minha aluna aí dos aulões, minha cliente, e a gente tem conversado muito sobre como desenvolver o turismo lá no município, porque... Em alguns anos já existiam algumas iniciativas, mas daí é aquela situação, tudo ficava muito na mão do poder público e entra gestão e sai gestão e as coisas não têm continuidade. Então ela está com um trabalho muito bonito, muito lindo aí como gestora pública, né? E a gente precisa enfatizar isso, de que ela não vai ficar lá para sempre, então precisa começar aos poucos, precisa começar com projetos pequenos para também não assustar a comunidade, o trade turístico, né? Para que eles entendam que quando a Gesiele não estiver mais lá, eles precisam tocar isso de forma mais independente. Não dá, gente, não dá para você ficar dependendo de uma pessoa, tá? E geralmente é o secretário, o diretor de turismo, para desenvolver o turismo aí da tua cidade. Isso é muito arriscado, não tem como, tá? Então, por isso que o associativismo, tá? O terceiro setor no turismo, ele é tão importante. Porque outra situação também, né, que a gente já falou sobre isso nas outras lives específicas sobre Contur. Ah, Luísa, é melhor ter presidente da iniciativa pública ou da iniciativa privada no turismo, não, no Contur? Olha, gente, eu já tive experiência, eu, né, como diretora de turismo da prefeitura, fui presidente 4 anos do conselho. E digo para vocês que funcionou muito bem, só que talvez nós tivemos a sorte de eu continuar 4 anos no cargo onde eu estava. Porque já tive a experiência de outros municípios que em 4 anos
já mudou 4 vezes o gestor público. Então, já mudou 4 vezes o presidente do Contur. Como é que um colegiado vai conseguir sobreviver de forma sustentável, né, no sentido de continuidade das ações, sendo que o seu principal líder, a sua principal líder, muda a cada ano? Né? É praticamente impossível. A não ser que realmente o conselho, os conselheiros, que não só o presidente, se fortaleçam muito e digam assim, não, você até pode ser o presidente, né? Mas o plano de ação é esse, a gente está aqui e é difícil, né, acontecer isso. Porque geralmente as pessoas depositam no presidente, na presidente do conselho, a única responsabilidade de tocar tudo. Então, antes de te dizer se é melhor ter um presidente público ou privado do Contur, a gente tem que entender um pouquinho mais do contexto aí da tua cidade, tá? E principalmente entender como é a pessoa que vai ocupar esse cargo. Por que a pessoa? Né? Porque, puxando, claro, né, a sardinha para o meu lado, eu sei o quão competente eu sou, né? Então, na minha presidência do Contur, eu realmente fiz acontecer, né? Trouxe a metodologia de reunião eficaz, a gente fazia reuniões que nunca passaram de 1h30, tinha pauta bem certinha, enviada uma semana antes para os conselheiros, tempo, tá? Com cronômetro, com plaquinha de 5 minutos para terminar o assunto, slide para as pessoas visuais conseguirem conectar mais os assuntos, a gente tinha relatórios, né? O legal é que eu, como diretora de turismo também, tinha a prática de trazer e mostrar o orçamento com quem eu trabalhava. Então, quando o empresariado chegava, né, e me colocava contra a parede e dizia assim, ah, Luísa, a gente precisa de dinheiro porque a prefeitura não investe em nada, porque não sei o que, não sei o que, eu trazia exatamente o orçamento que eu tinha para trabalhar naquele ano. E mostrava, ó, isso daqui é a rubrica de pagamento de funcionários, isso aqui é a rubrica de água, de luz, de internet e tal, e a fatia que sobrava para investir em algum projeto é isso aqui. Aí eles diziam, nossa, mas como assim? Como é que a gente consegue então ter mais dinheiro para trabalhar no turismo? Audiências públicas e construção de orçamento público. Já ouviram falar? Muitos municípios têm essa prática, né, de você construir coletivamente o orçamento público. Só que quem que participa dessas audiências? Quem é que tira, né, 2, 3 horas do seu precioso tempo para ir lá numa audiência pública, para ir acompanhar uma sessão da Câmara de Vereadores para aprovação de orçamento, gente? Então, assim, quando eu cheguei realmente, e isso a gente começou a live eu falando, né, do nicho ali, do empresário, que você tem que entender muito bem do seu modelo de negócio e saber segmentar para que público, que tipo de cliente que você quer e o que realmente você quer trabalhar. Quando eu foquei realmente a Acordon na gestão em turismo e estou entregando muito conteúdo para cá, eu senti realmente a necessidade de me diferenciar dos outros consultores do mercado. Porque eu tenho colegas, gente, fantásticos, consultores em que eu me espelho assim e eu aprendo muito com eles. Mas como que a Luísa vai se projetar no mercado de tantos consultores de turismo que tem e qual vai ser o diferencial que eu vou apresentar para os meus clientes? Aí eu tive que pensar nisso. Então, se você é um proprietário de restaurante, pega essa linha de raciocínio aqui e coloca para a tua atividade também. Eu tive que desenvolver um método, né, que eu intitulei de Método de Gestão do Turismo 360. Por quê? Antes de eu entrar nessa parte do método, né, de desenvolver isso, eu sempre era muito contratada, chamada para olhar para o negócio, para o CNPJ. Ah, Luiz, eu preciso fazer um planejamento estratégico da minha empresa, eu preciso dar uma remodelada no negócio e tal. E ok, né, ia lá para dentro, prestava consultoria. E sabe quando o negócio não funciona? Você cria um planejamento lindo e maravilhoso, um plano de ação, métricas, indicadores e o negócio não vai. E o empresário, né, o empreendedor não se conecta. E olha, gente, posso dizer que talvez 100% dos meus atendimentos, tudo estava conectado com o CPF,
com o empreendedor, com o ser humano. Então, o negócio dele não ia para frente, por quê? Porque ele não estava bem. Bem realmente, ou de saúde, ou né, uma saúde mental, uma saúde física, às vezes estava aí endividado, então assim, as emoções um turbilhão, às vezes era doença na família, enfim, né? Agora você que está me assistindo aqui, pense em todos os problemas que você tem, né? Deixa o teu empreendimento, a tua secretaria de turismo, deixa o teu CNPJ de lado, agora pense em você como CPF, tá? Como que eu vou conseguir tocar a minha atividade profissional, seja ela dentro da prefeitura ou dentro do meu negócio, se eu, Luísa, CPF, ser humano, gente, não estou bem? Não tem como. Né? Não existe CNPJ forte sem CPF forte. E eu venho já de alguns anos estudando sobre inteligência emocional, sobre comportamento humano, porque antes de um CNPJ tem um CPF. Seja um CNPJ público ou privado ou do terceiro setor. Né? Todas as instituições são formadas por pessoas. E quando uma instituição não está bem, porque as suas pessoas que formam essa instituição não estão bem ou não deram a devida importância, né, para esse CNPJ. Quando o Conselho Municipal de Turismo não está bem, quando a Associação Empresarial não está bem, são os seus CPFs que precisam ser analisados. Tá? Não adianta você ir lá, e eu sempre digo isso, gente. Eu tive um caso de uma família que eu atendi na área rural, né? Tinha pousada, um modelo de negócio lindo, trabalhando com cicloturismo, assim, tudo para dar certo, sabe? Mas aquela família toda enroscada, que daí o filho não se dava com o pai, as terras, né, inventariadas ainda, todo assim, ó, um carnaval de negócios, sabe? Aí não tinha como dar certo a Luísa ficar olhando só para o CNPJ. E além de tudo, gente, nesse atendimento que eu fiz, eu tive que, inclusive, ir com a empreendedora na delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque ela estava sendo extorquida, tá? Então, olha só, eu fui lá para dentro para fazer uma consultoria de uma pousada e acabei indo para um outro lado de atendimento das pessoas. Então, era quase que uma terapia coletiva quando a gente fazia as nossas reuniões. Então, primeiro tinha que se atender o CPF, primeiro tinha que se atender e se colocar essas questões para as pessoas, para depois a gente voltar o olhar para o CNPJ, para o desenvolvimento do negócio. Então, esse método Gestão de Turismo 360 que eu comentei com vocês, ele começa aonde? No CPF, no empreendedor e no intraempreendedor. Sabe quem é o intraempreendedor? É a pessoa que vai empreender no negócio dos outros. Então, eu digo assim, que eu, quando fui diretora de turismo na Prefeitura de São Bento do Sul, eu era intraempreendedora. Eu empreendia um negócio público. Porque empreender está muito voltado ao comportamento. Comportamento empreendedor. Comportamento de proatividade, de iniciativa, de não ficar só olhando para o lado negativo das coisas, sabe? De você realmente chegar lá com vontade de fazer e por mais que você tenha diversos problemas, tá? Você saber dar a volta por cima. É isso. Então, a gente precisa olhar para o CPF, tá? O segundo ponto é o negócio, mas ele pode ser o negócio público ou o negócio privado, não é? Então, eu posso olhar lá para a minha Secretaria de Turismo, eu posso olhar para o meu Contur e olhar o que eu preciso fazer lá dentro. Ah, eu preciso fazer um plano de ação, eu preciso fazer um planejamento estratégico, o que eu preciso fazer? Depois disso, eu vou para o turista, que é quem? O cliente do turismo, não é? Então, que tipo de turista eu quero trazer para o meu território? Que tipo de turista eu quero trazer para dentro do meu empreendimento? Que segmentação? Recentemente saiu uma pesquisa sobre o turismo 60+, gente. E é muito legal analisar os dados que foram trazidos por essa pesquisa, porque olhe para as pessoas 60+ do teu redor.
Essas pessoas são muito diferentes dos 60 mais de anos atrás. São pessoas que estão se aposentando e querendo viajar. São pessoas que estão olhando para a sua saúde, estão fazendo academia, estão fazendo exercício físico que dão às vezes de 10-0 na gente que é mais novo, né? E essas pessoas, elas querem conhecer novos lugares, ter mais experiências. Então, esse tipo de turista é o que precisa ser analisado, tá? Ou um turismo de aventura, enfim, aí muito do teu território. Depois dessa questão do turismo, depois não, né? Eu vou falar sobre isso também. A gente vem para o desenvolvimento do território, né? Que território é esse que eu quero desenvolver? É o meu município, é a minha região, é o meu estado. Então, essa gestão de turismo 360, e não é assim tudo dentro de caixinhas, tá, gente? Primeiro é o CPF, para depois o CNPJ, para depois o cliente, depois o território. Lembra que eu falei que trabalhar com turismo é trocar o pneu com o carro andando? É isso. Às vezes você tem que trabalhar com esses 4 ao mesmo tempo. Não dá para parar. Não dá para fechar a empresa para primeiro olhar para o ser humano. A gente vai ter que olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Só que a saúde mental, isso a gente já vem falando há algum tempo, depois da pandemia e tudo mais. Quem é que hoje não está buscando uma saúde mental melhor? Né? A gente está com essa enxurrada de informações e a gente precisa cuidar mais dessa parte. A Gisele, te admiro por seu lado humano. É isso, gente, né? Não tem como a gente querer realmente trabalhar e conseguir resultados se nós não estivermos bem. Então, o meu olhar, né, perante ao desenvolvimento do território, ao desenvolvimento turístico, é olhando para as pessoas. Porque o turismo é feito de pessoas para pessoas. Eu tenho empreendedores, eu tenho gestores públicos que são pessoas trabalhando para que outras pessoas, os turistas, venham consumir os seus atrativos e equipamentos turísticos, né? Então, eu sempre tenho que ter essa relação humana, por mais que a inteligência artificial esteja vindo com força no turismo, mas ainda o ser humano é o centro de tudo. Então, para a gente ir para os encaminhamentos finais da nossa conversa aqui, resgatando um pouco do tema da nossa live de hoje, né? Contur, prefeitura, associação, IGR, o que eu faço com tudo isso? Primeiro, estude, tá, gente? Estude, tem muito material na internet e também tem o e-book que a Luísa lançou na semana passada sobre Conselho Municipal de Turismo. Se você clicar no Linktree aqui do meu perfil da Acordum, você vai verificar lá como que você faz para adquirir esse e-book, que tem mais de 90 páginas, gente, com muito conteúdo, tá? Os meus alunos aqui do aulão, eles já tiveram contato com esse e-book. Gostaria que vocês também trouxessem aqui, se já deu tempo de ler, né, todas essas páginas, o que vocês acharam, me deem um feedback desse e-book, por quê? Quando eu construí esse e-book, eu tive o cuidado de não ser 100% teórica. Porque quando eu entrei na área do turismo para trabalhar na gestão pública, eu me deparava com muitos livros, com muita teoria, mas a gente sabe que na prática, lá na ponta, trabalhando com o ser humano, com pessoas, muitas vezes a teoria não se aplica, né? A gente tem que não precise estudar, gente, não é isso, tá? Mas eu não posso ser somente teórico, eu tenho que ter a prática junto. Então foi esse o cuidado que eu trouxe para dentro desse e-book. Prática, tá? Aliada à teoria e com ferramental. Então as pessoas me diziam assim, Luísa, mas a gente não está tendo reunião do Contur porque não tem pauta. Gente, como que não tem pauta para uma reunião de Contur? Olha tudo que a gente precisa discutir sobre isso, né? Pessoal, ajuda bastante. Que bom, Juliana, que bom. Então tem lá exemplo de pauta, tem exemplo de regimento interno, tem exemplo de lei, tem exemplo de como você faz um checklist para analisar como é que está o teu Contur. Então, tudo isso você encontra nesse e-book, tá? Clicando no Linktree aqui da Acordum também do perfil. Além de várias lives, né? Volto a dizer, toda segunda-feira às 8 horas a gente tem esse encontro marcado aqui para falar sobre diversos temas que, no final das contas, acabam se afunilando para quê? Para empreendedor, para gestor público, para empresa, território e cliente, tá? Que é o método Gestão de Turismo 360.
Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Essa live vai ficar gravada, assim como todas as outras estão aqui. Se você gostou desse conteúdo e sabe de pessoas que estão precisando de ajuda, tá? Seja um empreendedor ou um gestor público, já encaminha essa live, já encaminha aqui o perfil da Acordum também, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês e pela troca na nossa segunda-feira à noite. Desejo uma ótima semana e fiquem por aqui no perfil da Acordum que tem bastante conteúdo para vocês, tá bom, gente? Obrigada, um beijo, tchau, tchau!